Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você uma ideia que pode ajudar o meio ambiente e o seu bolso. Conheça a história do aposentado que aproveita a água da chuva para tarefas simples com muita criatividade e consciência ecológica. De olho no mercado de trabalho, Santa Maria registra a geração de emprego em junho, mas ainda não tem números positivos do setor em 2015. No esporte, as datas de estreias de Inter SM Rio Grandense na Copa FGF Sub-19. Em 2015, a região sudeste do Brasil viveu momentos difíceis com a falta d'água. O nível do sistema Cantareiras, que abastece cerca de 5 milhões de pessoas em São Paulo, ficou abaixo do nível normal, atingindo a situação crítica nos últimos meses. Mas esta não é apenas uma realidade da região sudeste do país, não. Especialistas apontam uma redução nas fontes de recursos hídricos em todo o planeta. Então, é a hora de todos fazerem algo para garantir água potável em quantidade suficiente ao nosso abastecimento. Se você ainda não começou, preste atenção nesta história de um aposentado aqui de Santa Maria. Quem sabe o que ele faz sirva de inspiração a você. A chuva castigou os gaúchos nos últimos dias. Além de todos os problemas que foram citados nas mídias locais, até as tarefas mais comuns do dia a dia foram afetadas. Eu acho que para todos nós é muito desagradável, principalmente eu secar a roupa. Para quem trabalha com transporte sobre duas rodas, restou apenas as encomendas e a redução nos pedidos e serviços em aproximadamente 50%. Passageiro, muito pouco, mas levar alguma coisa, comprar uma passagem, é pouca coisa. Se a chuva foi um problema nos últimos dias para todo o estado, nós vamos mostrar uma história agora para você em que a chuva se tornou solução. É a história do Seu José, que investiu na captação de água da chuva há 10 anos. Seu José, conta pra gente quanto que vocês economizam mais ou menos por mês com essa água que vocês reaproveitam da chuva. Eu acredito que agora a economia fica em torno de R$200 por mês. Porque aqui a gente tem praticamente 4 famílias morando nessa propriedade, onde normalmente se gastava em torno de 75 mil litros. E se eu for mostrar a conta da Corsan, ela chega em torno de 15, não chega a 20 mil litros por mês. Sabe como o Seu José conseguiu toda essa economia? Instalando um sistema para reaproveitar a água da chuva. E pensar que tudo começou com a intenção de levar a água até a piscina que fica na casa no bairro Camobi. Era uma calha que eu tinha entre uma construção aqui, largava água para a piscina, e daí a minha filha, que é engenheira florestal, daí ela disse: pai, mas olha, isso aqui é uma coisa formidável, eu acho que você tem como fazer melhor captação. Ele soube como aproveitar melhor. Primeiro instalou calhas no telhado da casa, 2 caixas d'água que levam tudo para a piscina. Isso mesmo, Seu José usa a piscina da casa, que fica parada 9 meses no ano como reservatório para armazenar cerca de 40 mil litros de água, que é utilizada para vários fins, como a descarga do banheiro, lavagem de roupa. Ele reaproveita até a água que seria jogada fora com a limpeza da piscina, filtrando-a por meio da decantação. Tudo isso funciona com um sistema simples, mas bem planejado. O encanamento que vem por fora da casa é da água reaproveitada. A do encanamento interno é água potável, sem riscos de desperdício. O gasto com o sistema foi de aproximadamente R$2 mil com materiais recicláveis e a instalação que foi feita pelo próprio aposentado. Como o Seu José falou anteriormente, além da esposa e de 2 filhos, outras 6 pessoas dividem a instalação da casa. Eles consomem água tratada apenas para beber, para o banho e também para lavar a louça e alimentos. A sujeira que tem no telhado, ela desce. Ela desce e vai cair dentro da piscina, mas daí ela já se deposita no fundo do depósito, no caso. Aí, uma vez por mês, eu faço uma limpeza, mas também para isso eu também tive que fazer um outro trabalho. Porque se eu fosse fazer a drenagem daquela sujeira que está no fundo, eu jogaria para a rua em torno de 1.000 litros de água ou mais. Então eu também coloquei uma caixa d'água onde essa limpeza, essa drenagem, eu faço para dentro daquela caixa. Eu jogo, fica toda aquela sujeira, a água suja durante um dia ou 2, e nesses 2 dias a sujeira decanta e a água fica limpa de novo.
devolva lá para a piscina sem perder uma gota d'água. Pensa que parou por aí? Seu José reaproveita a água que vem da máquina de lavar roupa pela segunda vez. Ele armazena em baldes e tambores para a limpeza de calçadas da casa e também do carro. Nós temos uma tubulação, em vez de você largar a água para o esgoto normal, onde uma máquina lavar roupa, então a gente larga num outro cano e reaproveita, coloca os baldes aí, ainda poderia ter uma estrutura melhor, mas a gente larga nos baldes e a partir dos baldes a gente faz para fazer todo o resto da limpeza da casa. Segundo os especialistas, ações como essa do seu José devem se tornar exemplo o mais rápido possível, antes que as fontes de água se tornem escassas para o consumo. O reaproveitamento da água é importante porque as fontes de águas elas são limitadas. As áreas das bacias hidrográficas são limitadas, que fazem a captação de água para as barragens. Consequentemente, vai chegar um momento em que o aumento populacional vai ser tão grande que nós não temos disponibilidade de água para atender toda essa demanda. Então, essa é a necessidade do reaproveitamento, ou seja, utilizar 2 vezes a mesma água. Se numa cidade tu tem uma demanda de 300 litros por pessoa, uma hipótese, e se você reaproveitar, tu pode talvez ter a mesma atividade com 150 litros, né? Aproveitando a metade. Né? Tímido com os microfones, seu José não fazia ideia que se tornaria um exemplo de cidadão para outras pessoas, mas garante, reaproveitar a água da chuva gera economia e a possibilidade de evitar problemas ambientais. Vale muito a pena para a gente fazer economia e também acho que alguma coisa para ecologia, mas acho que além do benefício tem aquela outra parte, por exemplo, a parte de enchente também, né? Por exemplo, se cada um fizesse uma captação, por menos que seja, olha, se eu consigo captar em torno de 1 hora 20 mil litros de água, se cada um segurasse 20 mil litros, talvez nem enchente daria. Está de parabéns o seu José, hein? As inscrições para 3 cursos de pós-graduação tiveram um período prorrogado no Centro Universitário Franciscano. Acompanhe aí quais são eles e não perca tempo em busca desta oportunidade. O Centro Universitário Franciscano oferece vagas para os cursos de pós-graduação Lato Sensu em análises clínicas, políticas públicas e direitos sociais e urgência e emergência. A taxa de inscrição custa R$ 70 e os candidatos têm até o dia 3 de agosto para realizar a inscrição no site unifra.br no link Editais. Os documentos exigidos também estão no edital publicado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Franciscano. As aulas têm início previsto para o dia 7 de agosto. A seguir, o Jornal da Unifra destaca o mercado de trabalho. Vamos falar de emprego e desemprego. 1 minuto e estaremos de volta. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa amiga tem este selo, tem o seu. A geração de emprego não enfrenta um bom ano. Sobram demissões e faltam contratações para os trabalhadores. O primeiro semestre fecha com estatísticas negativas ao comércio, setor que, apesar disso, vem mostrando uma certa recuperação. E para falar sobre emprego e desemprego, a gente convidou o professor do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano, professor Matheus Froza. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no Jornal da Unifra, até porque o assunto de hoje tem tudo a ver com a economia também. Com certeza, né? Acho que a taxa de desemprego já chega acima dos 8%.
e ela começou a refletir também nos índices aqui da cidade. Legal. Uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte, olha, de que maneira o trabalhador pode ter como objetivo, assim, professor, para avaliar uma oportunidade oferecida? Porque muitas vezes ele pode receber uma oportunidade e daqui a pouco aquele salário, depois ele começa a trabalhar, de repente não é bem aquilo que ele pensava e economicamente aquilo não ajuda muito. Como é que o trabalhador pode ter uma base de que, olha, essa proposta financeira é boa, essa não é? Quais os principais fatores ele deve levar em consideração? Na verdade, o principal fator que ele deve levar em consideração é possibilidade de crescimento. Isso é um fator. Eu posso até ganhar um valor menor num primeiro momento, mas com o decorrer do passar do tempo, eu digo os primeiros 6 meses após a efetivação, eu posso crescer dentro do emprego, que eu tenho a possibilidade de crescimento. Eu acho que esse é o principal fator. E também eu tenho que levar em consideração também se os encargos estão sendo pagos também, férias, 13º. Os benefícios? Os benefícios. Eu tenho plano de saúde, se eu tenho ticket de alimentação, de que forma eu vou me enquadrar na empresa. Isso eu tenho que pesar na balança. Perfeito. Dentro dessa linha ainda, professor, eu gostaria de lhe perguntar e até para o pessoal de casa ter um esclarecimento. Quando que o trabalhador pode ou até deve trocar o trabalho formal pelo trabalho informal, ou nunca deve fazer isso? Eu acho que nunca, eu acho que o trabalho informal só tem perdas, eu acho que eu tenho que me legalizar a minha profissão, legalizar o meu estabelecimento. Eu estando formal, eu tenho acesso aos benefícios do governo, como o seguro-desemprego, como o auxílio em invalidez, no caso da mulher também em função da gestação. Eu acho que em ser informal neste momento não é benéfico para nenhuma das partes, então ser autônomo, não há perigo nenhum em ser autônomo, mas que eu seja um autônomo legalizado e que eu saiba recolher os meus impostos. Importante isso. Agora, um detalhe importante, professor, eu até vou lhe convidar para assistir o material que a gente tem aqui, porque no que se refere ao emprego formal e de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho, Santa Maria registrou mais contratações que demissões. É uma reação ainda tímida, né, no mês de junho, e é o que mostra exatamente a reportagem da Andressa Scherer. A gente vai conferir aqui agora, professor. Um negócio de família que passou de mãe para filha. Esta loja de vestuário existe há 59 anos em Santa Maria e os proprietários já se preparam para abrir uma 4ª loja em 2016. Para atender a demanda, também foram realizadas novas contratações, uma neste mês, 3 em junho e 5 no mês de maio. Nós precisávamos de mais pessoas em determinados setores, né? Com a loja aberta em maio, que gerou também mais 5 empregos, e nós precisávamos de mais pessoas para manter as lojas funcionando. E nós estamos bem satisfeitos, porque conseguimos manter o mercado, as nossas vendas, e estamos bem. Vera foi uma das funcionárias contratadas no mês de junho. Ela estava em busca de emprego há 6 meses e hoje comemora a conquista. É uma alegria, né? A gente que está desempregada, ganhar uma nova chance, né? Bem gratificante. Nesta loja de revestimento cerâmico também foram feitas admissões. O empreendimento é o 3º de uma rede de lojas na cidade e abriu as portas na segunda-feira. Só aqui são novas 5 contratações, que até o final do ano deve aumentar. Santa Maria é um polo regional, uma região que tem um potencial muito grande, tanto no serviço como também na parte educacional, né? Então, nós, ao invés de pensarmos na crise, nós estamos investindo. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho, no mês de junho ocorreram em Santa Maria 2.238 contratações e 2.178 demissões, totalizando a criação de 60 vagas de emprego. Entre as profissões que tiveram melhor índice estão as de faxineiro, com 177 contratações, auxiliar de escritório, com 165, servente de obras, com 110 admissões e operador de caixa, com 106. O maior número de admissões registrado foi no comércio, com 205 contratações para a função de vendedor. Porém, no mesmo período, ocorreram 166 demissões. Ainda assim, para a Câmara de Dirigentes Lojistas CDL de Santa Maria, o saldo é positivo. O primeiro semestre ele fechou deficitário, nós tivemos maior número de demissões do que admissões. Mas o que aconteceu de bom agora, que em junho nós já podemos observar uma recuperação no nível do emprego. O comércio de Santa Maria em junho já contratou mais do que demitiu.
A que eu atribuo isso? Já é a expectativa do final do ano, né? Nós entendemos que realmente não dá para ser ingênuos, né? Nós vivemos um momento apertado na economia, mas as empresas também estão depositando uma confiança muito grande no melhor momento de negócios de toda a comunidade, que é no final do ano. Para quem está em busca de emprego na cidade, a experiência conta pontos. Foi o caso de Márcia. Cada vez que tu tiver mais conhecimento e souber trabalhar, ter numa determinada área, tu nunca vai ficar sem trabalho. Acho que falta muito mão de obra especializada. Interessante isso, mão de obra especializada, professor. E aí eu entro na questão seguinte, nunca é importante deixar de estudar, né? De se aprimorar, de buscar conhecimento. Exatamente, e eu costumo falar sempre isso. O que quando eu te falo em mão de obra, no caso, especializada, assim, o que é? Na minha área, especificamente, eu tenho que trabalhar o quê? Saber trabalhar com Excel avançado, o operador de caixa, saber, no mínimo, saber fazer um fechamento de caixa, ter noção de um fluxo de caixa, de pagamento, de recebimento, isso é um diferencial. Quem trabalha no comércio com vendas, ter um curso de técnicas de vendas, tudo isso, nesse momento de escassez, nesse momento de pré-crise ou de crise, como queiram, qualquer ponderação no teu currículo vai fazer a diferença. Perfeito. O que dá para esperar para os próximos meses aí no que se refere a essa questão de geração de emprego? O senhor que lida mais diretamente com a economia. Eu acho assim, nós temos que levar em consideração também, temos que ver com ressalvas, porque as datas comemorativas, elas se escassam a partir dos Dias dos Pais, então a grande outra data é o Natal, em dezembro. Então essa criação de 60 empregos, ela é otimista? De certo ponto é, mas eu tenho que ver também com muito cuidado isso aí, porque geralmente eu contrato no início do ano, pelo Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, a Páscoa, e depois o segundo semestre do ano, que é a parte que apresenta dificuldade, até pela ausência de datas comemorativas. Então esses 60 empregos, nesse momento a gente comemora, mas temos que ver como é que o mercado vai se comportar logo ali adiante. Logo adiante. Quero aproveitar essa questão de consumo, de datas comemorativas. Professor, eu tenho uma tela aqui para mostrar para o pessoal de casa e para o senhor também, a intenção de consumo das famílias. O dado foi divulgado na última terça-feira. De julho de 2015 em relação a junho de 2015 caiu 5,3%. Agora, o que mais chama a atenção é entre a relação de julho do ano passado e julho deste ano, já caiu 27,9%. É quase 30% a menos que as famílias deixaram de ter aquela intenção de consumo. O que é esse reflexo? O que isso vai impactar na economia? Na verdade, isso reflete, nós falamos muito em economia, que é o famoso tripé, na verdade. Inflação, juros e desemprego. Então, esse tripé que está fazendo as pessoas a consumir menos. Então, a inflação está muito alta, os preços estão, na verdade, correndo acima dos salários. Eu também tenho uma taxa de juros extremamente alta, que está freando este consumo, atrelado também à alta taxa de desemprego. E quem, na verdade, está empregado também está receoso em perder o emprego, principalmente quem está vinculado a instituições privadas. Porque no momento de crise e escassez de crédito, as empresas fazem o quê? Elas cortam custos, e custos fixos. E o maior custo fixo que eu tenho numa empresa hoje ainda é a folha de pagamento. Tá certo, tem que ficar atento a isso. Professor, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui. Até a próxima oportunidade, hein? Olha, a seguir a Crescente procura pelos concursos públicos. Antes você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações.
No próximo dia 2 de agosto, a Prefeitura de Santa Maria vai publicar os locais onde serão realizadas as provas do concurso público do Magistério Municipal. E olha, são quase 4.000 candidatos para 112 vagas. E esse tipo de colocação no mercado de trabalho cresceu nos últimos anos. A quantidade de candidatos também. Para 2015, muitas vagas prometem agitar este setor que exige estudo de quem quer garantir a aprovação e cursos preparatórios cada vez mais preparados para receber a quantidade de estudantes. 2015 promete ser um ano promissor para os concurseiros. No Brasil inteiro estão previstas 215 mil vagas em concursos da esfera municipal, estadual, distrital e federal. Em Santa Maria, os mais disputados são para o INSS, Correios e Magistério Municipal. No início, o primeiro concurso teve bastante movimento, bastante procura, tanto turmas manhã, tarde e noite, mas agora no momento que reabriu somente para a prova, a procura está sendo bem pouca. A procura ela vem se intensificando até pela questão da situação problemática, né, da economia brasileira. As pessoas estão cada vez mais buscando a segurança do serviço público, né, seja estadual ou federal. Entre agosto e setembro, 564 vagas serão oferecidas no estado. Para não perder a oportunidade da esperada estabilidade, muitas pessoas têm procurado cursinhos. Consequentemente, a gente tem essa expectativa toda de trabalhar com uma gama maior de alunos, né, de uma maneira bem heterogênea, né? Então, principalmente essa é a minha motivação. E a estabilidade, evidentemente, né, que nos dias de hoje, em função da crise, a estabilidade nos dá uma certa tranquilidade. Os concurseiros estudam muito para não terem surpresas nas provas. E os professores preparam aulas específicas para cada concurso. A ideia seria uma rotina, um calendário de horário por disciplina e, claro, resolução das provas anteriores, né? Que a gente sabe que os concursos eles se repetem. Então, a rotina, a prática de estudo e a resolução das provas seria uma ótima dica. Eu pretendo fazer esse intensivão para me focar nos principais tópicos, para partir novamente, né, na tentativa da aprovação e a expectativa de ser nomeada, enfim. Olha, uma informação trazida pelo Central do Esporte da última terça-feira foi confirmada pela dupla Rional, hein? Os dois times tiveram as partidas de estreia na Copa FGF Sub-19 adiadas em função das chuvas dos últimos dias. Assim, os jogos contra Serpanambi e Atlântico devem ocorrer em novas datas. Já a estreia da dupla Rional fica para o dia 1º e 2 de agosto. A gente vai dar uma olhadinha agora aqui na tela. O Inter de Santa Maria enfrenta o São Luís de Ijuí lá no estádio 19 de outubro em Ijuí no sábado, às 3 da tarde. E no domingo, 14 horas, no estádio dos Eucaliptos aqui em Santa Maria, 2 de agosto, Rio Grandense e Santo Ângelo. Então, rodada de estreia da dupla Rional na Copa FGF Sub-19. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos. Até mais.